Lula acabou de soltar uma nota chorando, dizendo que foi mal interpretado quando disse em seu discurso na Indonésia que os traficantes são vítimas dos usuários. Essa fala repercutiu no mundo todo de forma negativa e principalmente nas redes sociais, onde ele teve que se explicar ou pelo menos tentar justificar esse absurdo que falou praticamente um dia antes de se reunir com Donald Trump. É claro que essa fala do Lula teve a intenção de mandar uma indireta para Trump, de que ele não deveria se meter com o tráfico que acontece na América do Sul, colocando suas forças armadas nas águas venezuelanas. Será que Lula vai ter coragem de enfrentar Donald Trump nesse encontro? E por que ele voltou atrás nessa fala, depois dessa repercussão? E como fica a imagem do Brasil no meio internacional com essa fala do presidente petista? É isso que iremos ver agora neste vídeo. E para receber mais vídeos como este todos os dias, inscreva-se no canal e ative as notificações. Durante uma coletiva de imprensa em Jacarta, na Indonésia, o presidente Lula fez uma declaração que gerou polêmica ao afirmar que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Ele argumentou que o combate ao tráfico seria mais efetivo se a sociedade se concentrasse em tratar os viciados, insinuando que a responsabilidade pelo tráfico recairia sobre aqueles que consomem a droga. Essa análise controversa não apenas surpreendeu muitos, mas também levantou questões sobre a visão do governo em relação ao crime organizado e à luta contra as drogas. O timing da declaração foi ainda mais infeliz, uma vez que ocorreu um dia antes de um encontro crucial com o ex-presidente americano Donald Trump, amplamente conhecido por sua postura firme contra o tráfico de drogas. Enquanto Lula suaviza a imagem dos traficantes, Trump, em sua retórica, busca eliminar esse tipo de crime. O contraste entre as abordagens dos dois líderes não poderia ser mais evidente, e a fala de Lula foi vista como uma tentativa de improviso em um momento que exigia firmeza e clareza na política internacional. Lula reconheceu o erro em suas palavras e tentou se retratar, afirmando que sua posição é contra os traficantes e ressaltando as ações do governo no combate ao crime organizado. Mas será que essa tentativa de reparo será suficiente para apagar a má impressão deixada por suas palavras? Abre aspas. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende, disse Lula. A repercussão nas redes sociais foi instantânea. A oposição não perdeu tempo e rapidamente aproveitou a oportunidade para criticar o presidente. A declaração de Lula se transformou em um verdadeiro campo de batalha virtual, onde memes e postagens sarcásticas multiplicaram-se, ecoando a indignação do público. A situação ficou tão feia que até Janja, sua esposa, que costumava angariar votos em cultos evangélicos, teve que repensar sua estratégia. Eu não sei por que eles estão tão empenhados assim na campanha de 2026, pois algumas fontes jornalísticas já disseram que o Lula ganha no primeiro turno de todos os seus opositores. Se isso fosse verdade, eles não estariam tão desesperados assim para conquistar os votos dos evangélicos. A declaração de Lula se tornará um bordão fácil para candidatos que desejam criticar o seu governo e as políticas de segurança pública. A narrativa de que o atual presidente é amigo dos traficantes pode ser uma estratégia poderosa nas campanhas, principalmente para aqueles que buscam atrair o eleitorado que prioriza a segurança. Além disso, a oposição pode explorar essa fala em debates e programas de televisão, garantindo que a mensagem fique gravada na mente do eleitor, cristalizando a ideia de que Lula não é a solução para os problemas relacionados ao tráfico de drogas e à violência no Brasil. Ao perceber a repercussão negativa de suas palavras, tentou consertar o estrago, alegando que tinha feito uma frase mal colocada. Mas essa tentativa de reparação cai por terra quando analisamos a seriedade do problema que ele mesmo se propôs a tratar. É uma vergonha para o nosso país ser representado por um presidente que só envergonha o povo brasileiro e faz com que a nossa fama internacional fique cada vez mais manchada por palavras sem sentido que colocam a nossa nação no lado contrário à família e à liberdade. Lula afirmou que o que vale são as ações do seu governo, não suas palavras, e disse estar firme no combate ao crime organizado. Ele mencionou a maior operação da história contra o tráfico, a PEC da Segurança Pública e números recordes na apreensão de drogas como prova de que seu governo está enfrentando o crime de verdade. Porém,
Tudo isso soa contraditório quando lembramos de suas falas desastrosas, que muitas vezes passam a impressão de que ele tenta diminuir a gravidade do tráfico de drogas e da violência que assola o país. A chamada PEC da Segurança Pública tem sido apresentada como uma grande solução, mas ainda levanta dúvidas. Ela propõe dar mais poder às forças de segurança e tornar o combate ao crime um dever constitucional de todos os entes da Federação, União, Estados e municípios. Na prática, é uma tentativa de mostrar firmeza, mas o problema é que, vindo de um governo que vive soltando criminosos e atacando a polícia, fica difícil acreditar nessa conversa de tolerância zero. O povo quer segurança de verdade, não discursos prontos e medidas que só servem para marketing político. O que Lula parece não saber é que, para um líder, é fundamental não apenas agir, mas também comunicar-se de forma a mostrar que compreende a real gravidade da situação. O descompasso entre o que disse e o que faz é uma falta de clareza que pode custar caro tanto para sua administração quanto para a sociedade brasileira. E olhando para Lula e Trump, podemos ver claramente que a postura dos dois é completamente distinta. Lula apenas fala para beneficiar a si próprio e não faz nada. Nos Estados Unidos, Trump tem sido conhecido por sua postura firme no combate ao tráfico de drogas, o que contrasta fortemente com a visão de Lula. Essa afirmação provavelmente não será bem recebida por um país que valoriza um enfrentamento rigoroso do crime organizado. As atuais movimentações das forças navais de Trump na costa do Caribe e no mar da Venezuela têm sido positivas para combater o cartel de Los Soles da América Latina. Até o momento, já foram mais de 5 embarcações destruídas, de acordo com o próprio Donald Trump. Fica claro e evidente que Lula não está fazendo nada além de dar discursos a seu favor, pois não temos notícias, imagens nem informações concretas de que a criminalidade no Brasil tenha sido reduzida. Pelo contrário, as estatísticas nos mostram que, nesse governo, têm sido batidos recordes históricos. A visão de Lula pode ser interpretada como uma comparação desfavorável à postura tradicional de outros países, que adotam uma abordagem de tolerância zero em relação ao tráfico. A ideia de que os traficantes são vítimas pode minar os esforços e a credibilidade do Brasil nas discussões sobre segurança pública em fóruns internacionais, deixando a nação em uma posição vulnerável, sem apoio e sem credibilidade. Lula, sempre polêmico em suas falas internacionais, já havia se envolvido em uma série de controvérsias antes. Um dos episódios mais notáveis ocorreu durante sua visita à Ucrânia, quando tentou minimizar a guerra com comentários absurdos sobre como resolver conflitos tomando pitu e chupando jabuticaba. Essa fala não apenas chocou os europeus, mas também gerou uma onda de críticas nos Estados Unidos, onde a urgência de apoio à Ucrânia é um tema sensível. Foi quase como cutucar a onça com vara curta. As declarações de Lula demonstram uma falta de entendimento da gravidade de certos assuntos internacionais, colocando o Brasil em uma posição delicada no cenário global. Outro momento controverso foi sua relação com Israel, que ficou abalada por suas declarações sobre o Holocausto. Lula fez comentários que foram considerados insensíveis e desrespeitosos, gerando reações negativas não só de Israel, mas também de diversos grupos judaicos ao redor do mundo. Falar sobre o Holocausto, especialmente de maneira leviana, é sempre uma receita para o desastre, e isso se tornou mais um exemplo da falta de cuidado do presidente ao abordar temas históricos delicados. Em vez de fortalecer as relações internacionais do Brasil, suas palavras frequentemente deixam um rastro de polêmica. E a última fala sobre traficantes não é exceção. Na prática, isso gera um desgaste não só para ele, mas para o país, que acaba sendo visto como despreparado nas esferas diplomáticas. A defesa de traficantes como vítimas pode soar como uma traição aos cidadãos que diariamente enfrentam as consequências da violência exacerbada pelo tráfico de drogas. A insatisfação pode aumentar, e as reações nas redes sociais demonstram que a oposição já está aproveitando a oportunidade para desgastar ainda mais a imagem do governo. A dúvida que fica é: será que a confiança do povo em Lula e seus aliados se manterá intacta após essa declaração infeliz? É isso que eu quero que você responda aqui nos comentários. Para mais atualizações, assista esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Te vejo lá.